Meus irmãos, graça e paz. Eu pensava que eu tinha sido amigo, porque há uns um ano atrás, mais ou menos, eu acredito, aconteceu um pouco atrás desse amigo. Inclusive, não sei se eu cheguei passando para os irmãos ah, algumas imagens lá da nossa igreja, do nosso amigo, na verdade, na verdade, na igreja, casa. Amados irmãos, nós estamos estudando, hoje nós vamos entrar no capítulo 6. Vamos entrar no capítulo 6. Tentar em trazer Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até o versículo número 14. Sério? Tá bem, tá? Mateus capítulo 6, a partir do verso 1. Bem, olha, não é, cara. Vamos ler aqui juntos aqui com essa versão. Ah, Bíblia corrigida fiel. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vê, e o teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzam à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Pai, nós louvamos o teu nome. Graças a Deus te damos, Senhor eterno, pelo privilégio, Deus, que nos dá estarmos aqui, ó Pai, nesta noite para adorar, ó Deus, o teu nome e também nos aprender, Senhor, de ti, a tua gloriosa palavra. Nos ensina, ó Pai, nesta noite, que o teu Espírito Santo tenha, Senhor, total liberdade de ministrar ao nosso coração. É assim, ó Pai, que eu te oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Já há algumas semanas temos trabalhado este tema e tivemos algumas quintas-feiras com o nosso missionário Tim. Eu não sei, não estou bem lembrado se Gisele chegou a ministrar alguma aula, mas fechando assim o capítulo de número 5, nós trabalhamos durante todos esses dias, né, esses ensinamentos, o qual o Senhor Jesus, ele ministrou para aquela multidão que sempre ia ao seu encontro para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. E esse sermão é conhecido como o maior sermão, é um dos grandes sermões de Jesus, e o sermão que ficou na história, onde ele trouxe, né, ensinamentos maravilhosos para a nossa vida, né, cristã. E aqui Jesus, ele trabalha tantas questões, as questões das bem-aventuranças. Ele fala também, né, sobre que o discípulo deve ser sal e luz deste mundo, né, que os discípulos devem caminhar, né, de acordo com os princípios da sua palavra. E Jesus, ele sempre ali ministrando ao coração do povo, também ensinamentos com relação ao adultério, questão do julgar, né, da vingança, do amor também ao próximo. E assim, ele entra agora no capítulo 6, ele traz uns ensinamentos, né, mais práticos para aqueles que estavam ali lhe ouvindo. E o interessante é que a partir aqui do capítulo número 6, vamos trabalhar na realidade, vamos tentar aqui trazer um pouco desses ensinamentos sobre a prática, né, da justiça, como se deve dar esmola. Será que estamos realizando aquilo que Cristo ele deixou para nós fazermos? Será que estamos fazendo de acordo com aquilo que ele tem nos ensinado, que ele deixou para nós fazer? E aqui, meus irmãos, eu queria justamente trabalhar sobre os aspectos importantes da vida do discípulo do nosso Senhor Jesus. Os ensinamentos que Cristo ele traz para as nossas vidas é justamente muito importante para a nossa vida como discípulo de Jesus. Se nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos andar e fazer aquilo que ele deixou para nós fazermos. Devemos realizar aquilo que ele deixou para fazermos e sermos obedientes, né, aos seus ensinamentos, à sua palavra, porque vivemos tempos, meus amados irmãos, que muitos estão sendo apenas muito meros ouvintes da palavra de Deus, mas prática pouca demais. Muito conteúdo na mente, mas vivência do Evangelho, prática do Evangelho, nós temos visto não apenas aqui no Brasil, mas também fora. Nós temos visto muito isso. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu me lembro que quando estávamos em Anápolis, e o meu nosso conselheiro, ele falando justamente com relação
a palavra de Deus, que nós precisamos não deixar ela apenas aqui na mente, mas que tudo que nós recebemos da parte de Deus, todo o conteúdo, tudo aquilo que nós aprendemos, não deve ficar apenas aqui, mas ele deve descer para o coração. Porque se eu sou apenas aquele que ouve a palavra de Deus, que deixa todo o ensinamento, tudo aquilo que a gente recebe da parte do Senhor, e deixar apenas aqui na mente, e não deixar que esta palavra, que este evangelho desça para o nosso coração, os ensinamentos do Senhor Jesus, meus amados irmãos, temos a tendência a não fazer a vontade de Deus, a não caminhar de acordo com os princípios da sua palavra. E eu queria justamente trabalhar sobre esses aspectos, né, da vida do discípulo de Jesus. Meus amados irmãos, a verdadeira justiça do reino deve ser aplicada às atividades da vida diária. Essa é a ênfase do restante do Sermão do Monte. A relação, essa relação que nós devemos ter com Deus, na nossa adoração a Ele, bem lidar com as outras pessoas. E aí nós vamos ver, durante esse capítulo de número 6, nós vamos ver justamente isso aí. Mas o interessante é que Jesus também adverte quanto ao perigo da hipocrisia. O pecado de usar a religião para esconder nossas transgressões. O interessante, queridos, é que Jesus ele enfatiza isso muito bem aqui nesses versículos que nós iremos ver. Jesus ele enfatiza e ele adverte quanto a esse perigo. Porque se não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos e que recebemos da parte do Senhor, nós temos, meus irmãos, uma tendência muito grande de nos tornarmos hipócritas. E justamente a esconder, ou se esconder por trás da religião. Muitas pessoas hoje em dia se escondem por trás da religião, que era isso que eles faziam. Era isso que os religiosos eles faziam. Eles se escondiam por trás da religião. Se mostravam pessoas muito espirituais, se mostravam pessoas que oravam muito. E Jesus ele adverte os seus discípulos para que eles não fossem igual a eles, mas que fossem diferentes. Mas que eles tivessem a atitude totalmente diferente dos hipócritas, dos fariseus, daqueles que estavam ali mostrando uma espiritualidade para o povo que eles não tinham. Eles escolhiam os melhores lugares para orar. Escolhiam os lugares para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção daqueles que estavam ali. E eles começaram publicamente, nós vamos ver isso mais na frente. Mas o que é que estava dentro do coração daqueles homens quando eles oravam publicamente, quando eles iam para as praças? E eles começavam a orar em voz alta, chamando a atenção das pessoas, para que as pessoas pudessem olhar para eles e serem assim, como aquela pessoa, ela é tão temente a Deus, como aquela pessoa tem uma vida espiritual, como aquela pessoa, ela tem uma intimidade com Deus. Era isso que eles queriam receber da parte dos homens, da parte das pessoas. Mas aí Jesus adverte os seus discípulos, para que eles não entrassem também, para que eles não fizessem a mesma coisa, não se escondessem por trás da religião para esconder os seus pecados. Falavam muito bonito, mas tinham uma vida totalmente distante de Deus e que não agradava ao Senhor. E o Senhor, ele rejeitou aquelas pessoas que faziam tais práticas. Mas, meus irmãos, quem é o hipócrita? O hipócrita é alguém que usa a religião deliberadamente para esconder seus pecados e promover o benefício próprio.
O termo grego traduzido por hipócrita significa originalmente um ator que usa máscara. Jesus, quando ele chama aquelas pessoas de hipócritas, estava dizendo para aquelas pessoas que eles eram meros atores. Eles sabiam como fazer a coisa, como chamar a atenção. O que é um ator? Ele vai ensinar alguma coisa, vai fazer um papel, vai ensinar ali algo para chamar a atenção das pessoas. E aí Jesus, quando chama esses homens de hipócrita, ele está justamente dizendo que eles usavam uma máscara. Eles se escondiam. Eles estavam ali passando uma imagem para as pessoas que eles não eram por dentro. Eles não eram por dentro. É como se alguém pegasse e usasse, né, uma máscara, e ali, com aquela máscara com um sorriso muito grande, mas por trás, aquela pessoa não tem toda aquela alegria. Era isso que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas. Eles eram meros hipócritas. Eles se escondiam. Eles mostravam uma coisa que eles não eram. Eles mostravam algo que eles não eram. E a justiça dos fariseus era insincera e desonesta. Praticavam sua religião visando ao louvor dos homens e não a recompensa de Deus. Era isso que eles faziam. Eles não tinham sinceridade. Eles eram insinceros. Eram desonestos. Praticavam sua religião visando apenas o louvor dos homens. Queriam o reconhecimento dos homens. Queriam o louvor dos homens. Queriam o aplauso dos homens. Mas não se importava, não se preocupava, não queria agradar a Deus. Mas queria apenas chamar a atenção das pessoas. Mostravam a espiritualidade, como eu falei aqui, que eles não tinham. E meus amados irmãos, e nós precisamos ter esses cuidados, porque assim Jesus também fala para aqueles que estavam ali, para que eles tivessem também esse cuidado de não fazer como os fariseus. E aqui, meus irmãos, neste capítulo, Jesus aplica esta avaliação de 4 áreas distintas da vida. Podemos perceber que a primeira dela é a nossas contribuições. Vamos perceber aí do versículo 1 até o versículo 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Meus amados irmãos, dar esmola aos pobres, orar e jejuar, eram disciplinas importantes na religião dos fariseus. Eles faziam isso sempre. Eles praticavam, eles ajudavam as pessoas. Era algo muito comum entre eles. Eles davam esmola, eles ajudavam ao próximo. Eles jejuavam, eles oravam. Era tudo muito importante da religião deles. Mas Jesus, meus irmãos, não condenou essas práticas, mas ele advertiu que era preciso ter uma atitude interior correta ao realizá-las.
A questão, meus irmãos, era Jesus não estava ali ignorando eles ajudarem aos pobres, eles darem esmola aos pobres. Jesus não estava ignorando isso. Mas o que Jesus chama a atenção justamente o que estava levando eles a fazerem isso. Qual era a atitude deles? Será que eles estavam fazendo aquilo de forma correta? Porque eles queriam realmente ajudar aos pobres, eles queriam receber o louvor dos homens. Eles estavam ajudando para receber o louvor das pessoas. Eles estavam ajudando os necessitados, ajudando aos pobres, mas na realidade, a forma qual eles estavam fazendo era errado. Porque eles queriam a recompensa das pessoas. Aí Jesus diz, mas eles já receberam as suas recompensas. Eles receberam. E o que foi que receberam? O louvor das pessoas. A glória que as pessoas davam para eles. E aquilo ali, meus irmãos, enchia o coração deles. Enchia o seu ego. Era tudo isso era apenas isso que eles queriam, o reconhecimento das pessoas. Mas Jesus disse para eles, para aqueles que estavam ali, lhe ouvindo os seus ensinamentos, que eles deveriam fazer diferentes. Eles deveriam dar e não tocar trombeta como eles faziam. Mas ele diz, vocês devem dar com a mão esquerda o que a mão direita não possa ver. Dê sem olhar a quem. Dê sem querer receber glória dos homens. Dê para agradar ao Senhor e não aos homens. Receber o louvor da parte de Deus. Receber o reconhecimento da parte de Deus e não das pessoas. E aí, queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque se não tiver, meus irmãos, cuidado, nós devemos, talvez nós vamos fazer ou iremos realizar com às vezes com o mesmo intuito que os fariseus eles tinham. E aí, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então Jesus não condenou essas práticas, mas ele advertiu que era preciso ter uma atitude interior correta ao realizá-las. Os fariseus usavam as esmolas como forma de obter o favor de Deus. Os fariseus usavam as esmolas como forma de obter o favor de Deus e a atenção dos homens. Eram duas motivações totalmente erradas. Meus amados, não há oferta, por mais generosa que seja, capaz de comprar a salvação, pois a salvação é totalmente um presente de Deus para as nossas vidas. Não há, meus irmãos, oferta, por mais generosa que seja, capaz de comprar a salvação. Não há, meus irmãos. Porque, meus amados irmãos, a salvação foi um presente de Deus para as nossas vidas. Foi um presente dele, para mim e para você. Então, ajudar, meus irmãos, aos necessitados, pensando que vamos receber a salvação da parte de Deus. Não, queridos, não devemos ter esse pensamento, porque nós já somos salvos em Cristo, já fomos alcançados pelo poder da sua palavra, já fomos resgatados através da sua palavra. Nós devemos, meus irmãos, ajudar aos pobres, ajudar aos necessitados, não em querer receber, porque nós já recebemos da parte de Deus a recompensa, que é justamente a sua salvação em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, aqui é maravilhoso. Já recebemos a nossa recompensa. Então não há uma oferta ou uma ajuda que você dê, por mais generosa que seja, capaz de comprar a salvação, pois a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas, assim como está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas além disso, meus irmãos,
é tolice viver em função do reconhecimento humano. Pois a glória do homem não dura muito, pois a glória do homem não dura muito tempo. O que importa é a glória e o louvor de Deus. Isto é que importa, queridos. Os homens, meus amados, podem até ter um certo reconhecimento, mas é algo muito passageiro. É algo, meus irmãos, que passa rápido. Muito rápido. E aqui o que importa é justamente a glória e o louvor que vem justamente da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, se a nossa motivação é receber o reconhecimento humano, então, como os fariseus, chamaremos a atenção para o que estamos fazendo. Meus amados irmãos, não devemos ter esta motivação de querer receber reconhecimento humano. Não devemos fazer, meus irmãos, para querer ter este reconhecimento das pessoas. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ter o reconhecimento das pessoas. Queremos que as pessoas olhem para nós e reconheçam o nosso serviço. Reconheça aquilo que eu faço no reino de Deus, no meu envolvimento na igreja. Queremos que as pessoas batam palma. Queremos que as pessoas venham nos aplaudir pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Não. 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 Devemos, meus irmãos, estar atento justamente para agradarmos ao Senhor e não aos homens. Não querer o reconhecimento dos homens, mas, meus amados irmãos, então somente receber e que já recebemos o reconhecimento que vem da parte do Senhor. Se nossa motivação é servir a Deus e lhe agradar em amor, realizaremos nossas contribuições sem chamar a atenção e assim cresceremos espiritualmente. Deus será glorificado e outros serão ajudados. Quando nós fazemos, meus irmãos, da forma certa. Se o nosso motivo é servir a Deus, se nós, meus irmãos, estamos aqui para servir ao Senhor, para agradar a Deus, para servir a Ele de todo o nosso coração, nós iremos, meus irmãos, fazer justamente para não receber da parte dos homens, mas para receber o louvor que vem de Deus. E aí, queridos, nós precisamos entender que quando nós temos essa motivação, ou estamos motivados a servir a Deus e agradar a Ele em amor, nós iremos, meus irmãos, realizar a obra dele ou as nossas contribuições sem chamar a atenção, e sim, e assim cresceremos espiritualmente. Quando entendemos isso, meus irmãos, a nossa tendência é ter esse crescimento espiritual. E aí, queridos, quando temos esse crescimento espiritual, Deus irá se agradar, Deus irá ser glorificado, e as pessoas e os necessitados irão ser ajudados. Quando nós temos essa atitude correta. Sim. Fazemos porque somos. Entendeu? Seguindo, meus irmãos, mas se ofertarmos por motivos errados, privamos-nos das bênçãos e das recompensas e roubamos a glória de Deus. Mesmo que o dinheiro o dinheiro ofertado ajude uma pessoa necessitada,
Nós não devemos, irmãos, roubar justamente a glória que é de Deus, quando nós queremos atrair ela para nós mesmos. Devemos entender que tudo que nós fazemos, tudo que viemos fazer, deve ser sempre para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. Então isso significa que é errado ofertar abertamente? Todas as ofertas devem ser anônimas? Não, necessariamente. E ofertar e ajudar publicamente, mas a questão é, a minha motivação qual é? Porque quando Barnabé, ele veio, não para chamar a atenção das pessoas, ele fez aquilo não para ganhar a recompensa das pessoas. A motivação dele era a motivação correta. Ele estava ali fazendo aquilo porque ele estava preocupado com o sustento da obra de Deus, mas estava preocupado com os necessitados. Mas aí, o que é que aconteceu? Já teve outros que tiveram uma atitude errada, que viram aquilo e que tinha chamado a atenção das pessoas. Ananias e Safira foram e fizeram a mesma coisa. Mas eles fizeram a motivação errada. Chegaram e venderam, pegaram parte da propriedade, do valor vendido, do valor que ele recebeu e depositou uma parte. E assim também sua esposa fez. Combinaram ali entre si. Porque na realidade eles estavam pensando em receber o louvor e a recompensa das pessoas. Uma coisa que foi totalmente diferente na vida e no exemplo de Barnabé. Que ele fez porque ele estava realmente preocupado em abençoar o reino de Deus, em abençoar os necessitados. Então, meus amados irmãos, nós podemos perceber isso aí. E quando os membros da igreja colocavam seu dinheiro aos pés dos apóstolos, não o faziam em segredo. É evidente que a diferença está na motivação interior, não no modo como a oferta era realizada. E aí o exemplo que eu dei, vemos um contraste no caso de Ananias e Safira, que está registrado lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 até o verso 11, que tentaram usar sua oferta para mostrar aos outros uma espiritualidade que, na verdade, nenhum dos dois possuía. A questão, meus irmãos, é que acontece isso, é que as pessoas querem mostrar uma espiritualidade que não tem. Este é o perigo. Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa oração. E aqui nós entramos na outra parte daqui do tema que Jesus trabalha, que Mateus trabalha aqui no capítulo 6. Como deve ser, meus irmãos, também as nossas orações. Jesus, ele adverte, Jesus apresenta 4 instruções para orientar nossa oração. Primeiro, meus irmãos, devemos orar em particular antes de orar em público. Devemos ter a nossa oração em particular antes de orar em público. Não é, meus irmãos, errado orar em público, na congregação. Ao agradecer o alimento ou ainda ao buscar o auxílio de Deus, mas é errado orar em público se não temos o hábito de orar em particular. Que era justamente isso que os fariseus, eles não tinham. Eles tinham o hábito de orar em público, de ir para as esquinas, né, da praça. Eles escolhiam os lugares mais estratégicos para chamar a atenção das pessoas, mas eles não tinham o hábito de orar em
em particular. Eles não tinham o hábito de orar ali em secreto. Por que, meus irmãos, meus amados irmãos? Porque em particular, ou ali em secreto, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas eles iam para as praças e começavam a fazer aquela oração bem bonita. Engrossava a sua voz, inchava o seu peito e começava a orar, levantava a sua mão e as pessoas iam passando, eles estavam orando. Não lavava o seu rosto e ali com o rosto, né, como se tivesse já acordado naquele instante, e iam para a praça como se estivesse ali jejuando, não tinham tomado banho, não tinham se lavado, não tinham se alimentado, e iam para a praça para chamar a atenção, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: como aquele homem ali, ele é espiritual, como ele tem intimidade com Deus, como ele ora bonito. E aí, queridos, Jesus, ele adverte que antes de orar, meus irmãos, em público, nós devemos ter a nossa oração em particular com Deus. Está ali, ó, diante dele. Assim, meus irmãos, a oração pública que não tem um respaldo de uma vida de oração particular não passa de hipocrisia. Posso orar muito bonito para que todos possam me aplaudir. Mas se eu não tenho, queridos, meu momento com o Senhor, se eu não tenho a minha vida de oração com Deus, se eu não tenho minha vida com o Senhor, eu estou sendo, meus irmãos, totalmente hipócrita. E aqui é justamente nesse verso 6 que Jesus ele fala como se deve orar. Ele diz: tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Interessante, meus irmãos, que Jesus diz: tu, porém, quando orares. Jesus aqui, ele olha, ele adverte e ele chama a atenção daqueles que estavam ali ouvindo, porque ele entendia que nós devemos ter o nosso tempo de oração com ele. Ele diz: tu, porém, quando orares, quando tu tiveres o teu momento com Deus, quando tu dobrares o teu joelho, tiver esse momento com o Pai, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos. Jesus, ele adverte, e aqui eu volto a falar novamente, não é, meus irmãos, errado orar em público. Muitas vezes nós oramos. Quando estamos num culto ao ar livre, quando fazemos a leitura do texto, oramos em público. Mas qual é a motivação ali quando nós estamos orando em público no culto ao ar livre? Quando pedimos a Deus para que o Senhor alcance o coração daquelas pessoas que irão ouvir a mensagem do Evangelho. Quando alguém se entrega ao Senhor Jesus e que ali a gente chama aquela pessoa diante de todos ali, oramos por aquela pessoa. Qual é a motivação? É que Deus o sustente, é que Deus faça uma obra maravilhosa na vida daquela pessoa que, a partir daquele momento, ela vai agora começar a dar os seus primeiros passos na caminhada cristã. Mas aqui, querido, Jesus, ele adverte justamente que se queremos orar em público, e aquilo que os fariseus eles faziam, mas eles não tinham o seu momento com Deus. Eles sabiam orar em público porque queriam chamar a atenção das pessoas, mas eles não tinham o seu momento em particular com Deus.
Devemos, meus irmãos, também, a palavra quarto também pode ser traduzida por câmara particular e se refere à despensa da casa. É aquele lugar que você separa, aquele lugar que você reserva para você ter o seu momento com o Senhor. É o seu quarto de oração. É aquele lugar, aquele momento que você tem de estar ali você e Deus para ter este momento com o Senhor. Esse momento com o Senhor. E aí, meus irmãos, o relato bíblico mostra Jesus, Eliseu e Daniel orando muitas vezes em particular. Jesus teve esse momento de orar em particular. Jesus teve esse momento, como também os profetas tiveram esse momento de ter esse momento em particular com o Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, devemos orar com sinceridade. Versículo número 7 e 8, que diz: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peças. Meus irmãos, o fato de repetir um pedido não torna uma vã repetição. Portanto, Jesus quanto Paulo repetiram suas orações. Nós podemos ver isso aí em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Jesus ali orando. Paulo também, segundo os Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8. Eles tinham momentos que eles pediram e insistiram e continuavam ali pedindo ao Senhor. Mas um pedido, meus irmãos, se torna vã repetição quando as palavras não refletem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus. E a nossa, meus irmãos, oração, ela é justamente buscar essa vontade de Deus na nossa vida. Não é aquilo, meus irmãos, que as pessoas fazem de pegar, e nós vamos ver isso mais na frente, o modelo, né, que Jesus ele deixou, de as pessoas pegarem algo e repetir aquela oração várias vezes. Porque entende que por muito falar, por muito ali pedir, Deus irá atender. Mas não é dessa forma, meus irmãos, que Jesus ele nos ensinou. Então, mas Jesus, meus irmãos, nos ensina que devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Versículo 9 ao 13. Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada determinado número de vezes. Pelo contrário, ele deu essa oração para evitar que usemos de vãs repetições. Ele deixou, meus irmãos, ali, Jesus ele disse, orem com estas, Jesus não disse, orem com essas palavras, mas sim, orem desta forma. Ele quis nos ensinar como nós devemos orar. E eu acho, meus irmãos, interessante como ele mostra como devemos orar ao Pai. E aqui, meus irmãos, nesta oração que Jesus ele nos mostra, ele enfatiza bem. E quando nessa oração ele diz assim, ó, quando vocês orarem, ore assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, meus irmãos, que o primeiro momento da oração, ele está direcionando totalmente a Deus. É direcionando, meus irmãos, a Deus, que Ele é o Pai, que Ele é nosso, que Ele é santificado, que Ele é santo, que Ele fala do seu reino, o reino dEle. Depois, meus irmãos, disso é que Ele diz,
é que agora ele se volta para a oração para nós, as nossas petições, o que nós precisamos. Ele diz: o pão nosso de carinho da hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar o que não tem nos ofendido. Isso, meus irmãos, é interessante porque o propósito da oração é justamente glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar sua vontade aqui na terra. Veja bem, queridos, quando Jesus ele mostra que bem, ele mostra aqui na oração, ele enfatiza, e isso aqui é muito interessante, porque ele diz que este Pai, e nós devemos entender isso, que esse Pai ele não é apenas, é um Pai, é apenas meu Pai, mas ele é nosso. Ele é meu, ele é seu, ele é de todo aquele que foi alcançado pelo poder da sua gloriosa palavra. Ele enfatiza que este Pai, ele é nosso. E que este Pai está no céu. E que o nome dele seja santificado o teu nome. Mas de que forma, meus irmãos, o nome de Deus, ele é santificado? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é santo. Ele é santo, ele é o Todo-Poderoso. Mas, meus amados irmãos, o nome de Deus, ele é santificado quando nós, meus irmãos, procuramos fazer a vontade dele. Quando nós, meus irmãos, procuramos agradar a ele. Quando nós, meus irmãos, procuramos fazer a vontade dele. E quando o nome dele é glorificado. Assim, meus irmãos, o nome de Deus também ele é santificado, o nome dele. E ele diz: ó, venha o teu reino. De que forma? Quando nós, meus irmãos, como igreja, possamos ir em encontro daqueles que estão lá fora e que o reino de Deus seja implantado, que o reino de Deus seja expandido, que o reino de Deus continue, meus irmãos, avançando no coração das pessoas, sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, indo, meus irmãos, às nações. E esse reino, meus irmãos, de Deus, ele vai se expandindo a cada dia, quando nós assim entendemos e vamos anunciar a ele. E assim, queridos, ele diz: assim faça-se a tua vontade, na terra, assim na terra como no céu. Meus amados irmãos, o propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir justamente para realizar a sua vontade. Eu queria, meus irmãos, tentar terminar essa parte, para depois a gente, na próxima semana, a gente poder... Vai dar não. Tá. Aguenta aí somente uns 5 minutinhos. Essa oração, meus irmãos, não começa com nossos interesses pessoais, mas sim com os interesses de Deus. O nome de Deus, seu reino e sua vontade, como eu já falei. É interessante observar que todos os pronomes da oração estão no plural, não no singular. Pai nosso. Ao orar, meus irmãos, é preciso lembrar que somos parte da família de Deus, constituída de cristãos de todo o mundo. Isso eu já falei. Quarto lugar, meus irmãos, e partindo já para o final, devemos orar com espírito de perdão. Devemos orar espírito de perdão. Versículo 14 e o 15 nos fala isso. Porque se perdoados aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E porém não perdoados aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nesse momento da oração, Jesus expande a última frase de Mateus. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, uma lição que repete a seus discípulos posteriormente. Jesus não está ensinando que os cristãos só merecem o perdão de Deus se perdoarem os outros, pois isso seria contrário à sua graça e misericórdia. No entanto, meus irmãos, se experimentamos verdadeiramente
o perdão de Deus, teremos a disposição de perdoar aos outros. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Jesus não está ensinando que os cristãos só merecem o perdão de Deus se perdoarem os outros. Pois se isso fosse, meus irmãos, verdade, a sua graça e misericórdia, como seria a sua graça e a sua misericórdia? No entanto, se experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, teremos a disposição de perdoar os outros. Vocês entenderam? Não é que quando chegar aos 540 vezes a gente para de perdoar. O que Jesus está querendo dizer é que vamos sempre perdoar. Sempre perdoar. Entendeu? Jesus, meus irmãos, não está aqui dizendo que eu recebo o perdão de Deus se eu perdoar ao meu irmão. Queridos, o que Jesus está aqui enfatizando é que se nós, meus irmãos, se nós tivemos, se nós realmente fomos alcançados por Deus, que a palavra dele chegou na minha vida e causou transformação. Se nós, meus irmãos, que recebemos o perdão de Deus, e eu não consigo, se eu fui perdoado por Deus, mas às vezes eu não consigo perdoar o meu irmão. Pode falar. Isso. Ele não perdoou. Tem de perdoar. Porque, meu irmão, nós recebemos o perdão de Deus. Ele nos perdoou. Mas nós, meus irmãos, temos uma dificuldade enorme de perdoar. Temos uma dificuldade enorme. Ou quando falamos que perdoamos, não conseguimos, não temos mais condições de olhar no olho da pessoa. Que perdão é esse? Não, eu perdoo, mas eu não confio mais. Foi assim que Jesus ele fez com Pedro. Ele disse: Pedro, eu te perdoo. Isso agora é um negócio, meu irmão. Tu não dá para ser pastor da minha igreja, não, bicho. Não dá. Tu me negaste, cara. Tu me negaste. Foi assim que Jesus fez com Pedro, meus irmãos. Não foi. Jesus, meus irmãos, quando ele ressuscitou, ele foi até Pedro e ele perdoou. E ele disse: Pedro, olha, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Ele, meus irmãos, confiou a Pedro. Ele confiou em Pedro. A questão, meus irmãos, é que nós não trabalhamos isso na nossa vida. E nós precisamos entender isto. Eu fui perdoado. Eu devo também perdoar. Eu preciso perdoar, porque o perdão, meus irmãos, ele é bênção nas nossas vidas. O perdão, mas quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo enorme de cima de nós. Mas a questão, meus irmãos, é que a gente não pratica o perdão. Pode falar, bem. Foi em busca. Correto. Isso.
ir até ele também. Sim, sim. Sim, trata e depois volta. Sim, sim, sim. E bem curto, né? E bem curto. Mas ouve, né? Mas é isso, entendeu? Nós devemos ter essa prática de perdoar. Faz bem, né, para a nossa vida espiritual. Partindo, meus irmãos, para o final, aí eu queria usar aqui o exemplo, né, que John falou, né, que Jesus ilustra esse princípio da parábola, né, do servo, né? João só antecipou, mas já estava aqui o exemplo. Um exemplo ali, claro, que Jesus ele dá, né, daquele servo, o servo incompassivo, né? Que ele foi perdoado, mas ele não perdoou o seu servo, né? O seu servo, ele tinha uma dívida enorme com o seu senhor. E a situação dele é precária, ele não tinha como pagar de forma nenhuma. E ali o seu senhor vai e perdoa ele, quita toda a sua dívida. E quando ele sai da presença do seu senhor, ele encontra o seu servo mais na frente. E ali o servo devia uma quantidade tão pequena, mas ele não perdoou. Pelo contrário, oprimiu mais ainda. E aí, um exemplo muito claro, né, que nós devemos praticar este perdão, porque faz bem para nossas vidas. Então, meus irmãos, a verdadeira justiça do reino deve ser aplicada às atividades da vida diária. Essa é a ênfase do restante do Sermão do Monte. Jesus associa esse princípio. Estava voltando, já terminou. Amém, queridos? Na próxima semana a gente continua, certo? Com a partir do versículo 16. Tá ok? Amém, queridos? E possamos colocar em prática os ensinamentos, né, do Senhor Jesus